a sua balança da justiça, desce até os vales umbralinos e com mãos de ferro resgata os irmãos que ali se encontram aprisionados. E toda essa estrutura que se encontra montada é para que se faça cumprir a profecia de Isaías 61 sob o comando do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus, graças ao Senhor Jesus.
essa noite. Que o manto da nossa Mãe Santíssima nos proteja, nos guarde e nos ilumine sempre. Que a fé do Arcanjo Miguel nos dê força, coragem, motivação, determinação para que possamos viver nesse plano de expiações e provas, né? Difícil de viver aqui, com muita proteção, nos guardando, nos conduzindo, nos guiando cada passo aqui na Terra. Que assim seja, né? Graças a Deus, graças a Jesus. Como nós sempre falamos aqui, nós não fazemos palestra, a gente bate um papo, né? Um papo em relação à espiritualidade, em relação às mensagens evangélicas do Cristo, Jesus, em relação às mensagens espirituais que vêm após o Cristo, né? Autorizada pelo Espírito de verdade, através da obra do Kardec, né? Da doutrina espírita, ao qual o Mestre Jesus pediu que essa mensagem viesse, né? Até nós. E entender o mundo espiritual, o processo da vida, o processo da encarnação, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, qual o motivo de eu estar aqui, né? Por que eu nasci nessa família, por que esses relacionamentos, por que os problemas da Terra. Então, tudo isso, nós temos resposta nas mensagens do Evangelho, das bem-aventuranças de Jesus. E ele nos dá um norte, né? Ele nos dá um sentido. Muito embora ele escreveu por palavras, ele fez as coisas e falou por parábolas, a doutrina espírita vem revelar tudo isso, né? Abrir essas parábolas numa visão espiritual, de acordo com os espíritos enxergam, né? Essa existência, essa encarnação, esse plano, né? De terceira dimensão. Então, nada mais é do que a gente estar sempre aqui recordando, reafirmando as mensagens do Cristo, né? Vivendo as mensagens do Cristo, em casa, no trabalho, na família, então, de forma que a gente fica coerente com essas forças. O que diferencia a gente não conseguir equilíbrio, né, conseguir estar nesse caminho, né, nesse fluxo, né, evangélico? O que diferencia? O que diferencia? Porque a mensagem ela é clara, positiva, né? Ela é forte, ela é coerente, né? A doutrina espírita coloca a mensagem na linha da razão, do bom senso, né? Naquilo que é coerente a gente hoje saber o que é bom, o que é ruim, né? O que é mal, do que é bom. Então a gente tem essas linhas que hoje nós já aprendemos com a inteligência. Nossa inteligência já sabe definir e distinguir o que é bom do mal. Então, já andamos bastante, vamos dizer assim, em 2023, já estamos com um bom caminho andado, né? Aí já entendi tudo, já pesquisei na internet, já ouvi vídeos, vi palestras, pesquisei no YouTube, olha, tá tudo mais ou menos muito bem entendido. Já sei como é que funciona. E por que a gente não consegue se acertar? Olha a quantidade de informações. Esse dia eu estava pensando, aqui a gente deve ter o quê? Uns 500, 600, 800 livros físicos. Olha a quantidade de livros que são psicografados, de autoajuda, de espíritos que vieram aqui para nos ajudar através dessas mensagens, de vários aspectos. Nunca se teve tanto livro à humanidade. Se vocês pensarem bem, olha a quantidade, não dá nem para uma existência ler tudo isso aí, nem estudar tudo isso, de tanta coisa que é. Eu acho que nunca a existência teve, ou essa época teve, de tanta revelação espiritual. É muita coisa que vem do plano espiritual, através de vários médios, vários psicógrafos, vários palestrantes, que trazem essa mensagem. E vocês podem ver, quando tem uma mensagem superior, ela começa a ser disseminada em vários lugares ao mesmo tempo. Não é só um centro que é detentor de uma palavra, de uma revelação, não. Ela é revelada aqui, em outro centro, na igreja evangélica, na igreja católica. Essas mensagens são reveladas, né, de acordo com o entendimento daquele pastor, daquele padre, daquele rabi, daquele irmão que está, né, ligado às correntes orientais. Então, está tudo aí. Tudo aí. A busca do conhecimento depende de cada um de nós. O passo é de cada um de nós. E ainda assim te pergunta, por que não dá certo? Né? E tem que se perguntar, o que está acontecendo na minha vida? Por que as coisas estão atravancadas? Por que esse caminho não abre? Por que, né, as coisas estão amarradas? Né? A gente fala assim, né? Nos centros mais fortes, né? Pô, a coisa está amarrada, a coisa não vai. Né?
E, assim, e não vai mesmo. E é verdade. Não vai mesmo. Então, apesar de todo o conhecimento, de eu entender tudo, de eu tentar fazer meditação, de eu, né, conseguir tentar me relaxar, ou seja, eu já consigo mais ou menos entender o processo, né? E mesmo assim as coisas estão emperradas. Mesmo assim as coisas não andam. Por quê? É uma pergunta, tem que se fazer essa pergunta. Por que as coisas comigo não dão certo? O que eu tenho que não dá certo a coisa comigo? Então, muitas coisas a gente tem que começar a se perguntar e se questionar. A única diferença é que a gente joga as coisas para o outro, para o mundo, né? O problema é Deus. Então, por isso que eu coloquei essa mensagem do primeiro e maior mandamento, porque a primeira dúvida que aparece quando encontra as dificuldades é ter dúvida em relação a Deus. É o primeiro ponto. Será que Deus existe? Será que isso é verdade? Será que Ele está aqui? Será que Ele realmente está olhando por nós? Eu passo por tantos problemas. Então, tudo começa a desmoronar num certo momento, numa certa dificuldade, e aí aquelas coisas, aquele conhecimentão que eu tinha de tudo não está dando certo. Não vai para frente. Técnicas de tudo, já aprendi tudo, mas não vai, as coisas não encaixam. Por quê? O que está faltando? Só que eu procuro buscar isso nos outros ou em outro lugar, né? Em outras coisas, buscar lá fora os problemas que os meus olhos veem no mundo. Porque é interessante, né? A gente lembra de uma passagem de Buda, logo que Buda, né, saiu do seu palácio, do seu castelo, começou a sua peregrinação, ia descobrir o mundo, né? As coisas verdadeiras que tinham, porque o pai de Buda não queria que ele saísse para o mundo. Ele vivia num castelo fechado, ele tinha tudo, né? Do bom e do melhor. Mas ele não conhecia o mundo, ele não saía, né, atrás do seu castelo, das muralhas do castelo. O pai dele queria conservá-lo do mundo, né, dos problemas do mundo, das dificuldades do mundo, da vida como ela é verdadeiramente lá fora, né? E aí, em um determinado momento, ele sai. Quando ele sai, ele não volta mais. Então, ele senta debaixo de uma árvore e começa a analisar as pessoas que passam por ali, né? E as dificuldades de cada um. E ele passou por muitos processos de, não é negação da vida, mas é o contrário, de separar e aceitar, principalmente, as coisas que o mundo traz, as coisas que o mundo passa para ele. E ele mesmo fala, né, que essa existência é um maia, né? O que é um maia? A gente sempre explica aqui, né, que é uma ilusão. A terceira dimensão é uma ilusão, que nós estamos vivendo nesse plano material. Então, por que nós temos que rever as mensagens de Jesus? Essas forças, para não perder esse contato, essa conexão, essa esperança. Então, ele nos dá, através do Evangelho, ferramentas para aguentar os trancos. Porque se você me perguntar o que está acontecendo, é o primeiro passo. Agora vamos buscar ajuda. Onde ir? Onde buscar? Que porta que eu vou bater? Se bato uma porta, está errado. Bato outra, não consigo resultado. Vou em outro, não dá, também não dá certo. Fiz aquele que mandou fazer, também não dá certo. Né? A gente fica procurando, e faz parte da busca espiritual, bater essas portas. Até que acha uma porta que pode, né, que talvez ali deu certo, ou será que não deu certo? Gente, porque a gente sempre fala aqui, nenhum de vocês estão aqui, e nem nós estamos aqui por acaso. Nada acontece por acaso. Se a gente for puxar um pergaminho, nossas raízes capivaras atrás, eu vou achar uma relação com você, com você, com você, de alguma forma, de alguma passagem, seja próximo ou distante, vai estar lá. Que nós nos relacionamos lá no passado, mas infelizmente, devido à nossa ignorância, às vezes não foram muito boas. Tivemos momentos bons, encarnações boas, mas tivemos momentos ruins. E os momentos ruins foram os maiores, os piores, vamos dizer assim. Por isso que eu não me encaixo, não me encontro, não dá certo as coisas aqui. E aí, parar, fazer uma linha de corte e começar a desvendar o que está acontecendo comigo. Eu tenho que me investigar no mundo espiritual o que eu sou, qual a minha missão, ou qual a minha tarefa, o que eu vim fazer aqui, porque eu sou casado, porque eu tenho filhos, porque eu separei, ou porque eu juntei, ou porque eu quebrei, enfim. Tudo tem explicação. Nada acontece por acaso. Tudo
está num ritmo onde nós estamos num momento crucial para poder transmutar determinadas coisas do passado. Chegou o momento, eu vou transmutar. A gente sempre fala aqui, né? Pô, encaixou latitude e longitude, está programado, vai acontecer. Não importa, vai acontecer. Agora, é um determinismo kármico que eu tenho que sofrer? Aí é diferente. Aí é outro ponto. Se eu for encarar a existência como ferro, né? Como a pena de talião de Moisés na época do passado, né? Não que Jesus veio contrariar Moisés, é o contrário. Quando ele fala da primeira lei, né? A primeira lei, a primeira lei dos 10 mandamentos, o primeiro mandamento que ele acabou de falar aqui. Ele vem reafirmar, e o rabi que estava ali confirmou, né? O que Jesus falou. Está na lei, está lá na lei mosaica. Então, os 10 mandamentos não foram contraditados por Jesus, muito pelo contrário. Só estou recordando isso para a gente poder pegar esse ponto e começar a entender essas coisas e como eu tenho que consertar esse caminho. Acho que a pergunta para nós é a seguinte: como que eu faço para me viver melhor, sem dor, sem sofrimento, ou então aceitar algumas coisas? Bom, primeira coisa, vamos entender o que o Evangelho fala sobre isso. Qual a passagem do Evangelho que me orienta em relação a essas coisas do mundo? Então, vamos lá. Eu separei aqui uma passagem do Evangelho de Jesus, para nós fazermos uma reflexão. Nas bem-aventuranças está assim, ó, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos, se a gente analisar com bom senso, né? Por que bem-aventurados os aflitos? Será que a aflição é uma bem-aventurança? Vamos ver o que Jesus fala. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Lucas confirma aqui. Bem-aventurados vós que sois pobres, pois vosso é o reino dos céus. Pobres de espírito. O que quer dizer pobres de espíritos? Humildes. Então, é como se eu falasse assim: bem-aventurados vós que sois humildes, pois vós é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois sereis saciados. Bem-aventurados vós que chorais agora, pois havereis de rir. Lucas 6, 20 e 21. Ele continua aqui. Mas ai de vós, ricos, que recebestes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, pois tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorais. Lucas 6, 24 a 25. Bem, nós temos que entender essa passagem. Não é porque é rico que vai sofrer na frente, não é nesse sentido. Quer dizer, aqueles que são avarentos, egoístas, idólatras, né? Orgulhosos, aqueles que não querem saber de nada, de ninguém, né? Aí é diferente. Aí é outra situação. Porque quando a riqueza ela é bem aplicada, o progresso da humanidade vai para frente, a inteligência vai para frente, as pesquisas vão para frente, tudo vai para frente, né? Agora, quando ela não é aplicada, muito pelo contrário, aí sim entra essa lei, tá certo? Mais à frente, para a gente confirmar isso, que eu falei agora em relação aos nossos problemas, ele fala assim: a felicidade não é deste mundo. Aonde estava escrito isso? Quem passou essa mensagem primeiro? Está lá no Velho Testamento. Não é nem do Espiritismo. Ele vem passar aqui. Da onde é essa mensagem? Do livro do Eclesiastes. Se vocês verificarem lá no Eclesiastes, está lá. A felicidade não é deste mundo. Então, tem o irmão que nos orienta aqui. Olha só que interessante, né? Que foi cardeal em Paris em 1863. Mas Luiz, tudo que a igreja faz, um cardeal vem passar uma mensagem do Espiritismo. Muitos bispos cardeais que tiveram um bom comportamento, que fizeram a conexão verdadeira com Cristo, independente de religião,
né, que cumpriram a mensagem de Jesus, está aqui. Então, aqui tem São Luís, tem São Francisco, né? Aqui tem muitos espíritos da igreja que vêm passar mensagem. Então, só veio comprovar e confirmar a existência da vida após a morte. Tiveram na igreja e agora se revelam no plano espiritual para poder abrir nossos olhos, para nos orientar. Tá certo? Então, ele fala assim: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Uma afirmação, né? Geralmente exclamam os homens, quaisquer que sejam sua posição social. Isso, meus queridos filhos, prova melhor do que todos os argumentos possíveis a verdade dessa máxima do Eclesiástico: a felicidade não é deste mundo. Realmente, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições suficientes para a felicidade. Realmente não é. Uma existência muito rápida, né? Vamos lá. O que ele continua aqui? E digo mais, nem mesmo o conjunto dessas três condições tão desejadas, pois continuamente ouvimos entre as classes privilegiadas pessoas que, de diversas idades, deixando-se amargamente de sua condição de vida. É o que está acontecendo agora. A grande maioria dos suicídios são pessoas de média classe e alta classe. Eles não veem objetivo, não veem o futuro, não veem nada. Diante de tal constatação, é inconcebível aceitar que as classes trabalhadoras e ativas invejem com tanta cobiça a posição dos que a fortuna parece ter favorecido. Olha que interessante. Muitas vezes somos colocados numa condição de subsistência difícil, né? Temos que trabalhar, temos que nos sustentar. Às vezes, a gente não vê o quão bem que é as nossas necessidades e as condições que não temos de progredir mais. Porque se dessemos a liberdade para nós, talvez seria pior. Talvez seria pior. Então a gente fica, né, numa condição de sobrevivência para poder não cometer mais erros. Presta bem atenção. Vamos lá. Neste mundo, por mais que se faça, cada um tem sua cota de trabalho e miséria, seu quinhão de sofrimento e decepção, donde é fácil concluir que a terra é um lugar de provas e expiações. Provas e expiações. E Jesus ainda complementa. O que ele fala lá atrás? Meu reino não é deste mundo, porque se fosse, ele teria sido crucificado. Muito embora ele né? As coisas acontecem pela permissão divina e por ele ter permitido. Mas no sentido dos governantes da terra e do submundo, vamos dizer assim, entre aspas, né? Mas está tudo sob os pés dele. Portanto, aqueles que pregam que a terra é a única morada do homem, que só nela e numa única existência ele é permitido atingir o grau máximo da felicidade, iludem a si próprios e a quem os ouve, pois já está provado por séculos de experiências que só excepcionalmente esse globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. De modo geral, podemos afirmar que a felicidade é um sonho do qual gerações sucessivas buscam alcançar sem jamais conseguir. Pois se o homem sábio é uma raridade nesse planeta, mais raro ainda é encontrar aqui um homem totalmente feliz. O conceito de felicidade na Terra é tão efêmero para aquele que não se guiar pela sensatez, que por um ano, um mês, uma semana completa de satisfação, todo o resto da existência se vai numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus queridos filhos, que falo aqui dos que são felizes na terra, daqueles que são invejados pelo povo. Consequentemente, se a morada terrena se destina a expiações e às provas, com certeza devemos admitir que em outros lugares existem moradas mais privilegiadas, onde o espírito do homem, mesmo ainda aprisionado no corpo material, desfruta das alegrias inerentes à vida humana em sua plenitude. Por isso, Deus semeou em vosso sistema esses belos planetas superiores, para onde vossos esforços e tendências vos levarão um dia, quando estiverdes suficientemente depurados e aprimorados, né?
Ele fala, há muitas moradas na casa do meu pai. Muitos globos, muitos planetas de várias formas. Todavia, que não se conclua dessas minhas palavras, que a terra esteja destinada a ser um eterno lugar de penitência. Não. Certamente que não, pois dos progressos já obtidos, podeis facilmente deduzir que os progressos futuros e dos melhoramentos sociais já conquistados, né, naquela época, agora mais ainda, né, novos e mais proveitosos melhoramentos virão. Essa é a grande tarefa que a nova doutrina revelada pelos Espíritos deve ajudar a realizar. Assim, queridos filhos, que um providencial estímulo vos anime, e que cada um de vós se liberte energicamente do homem velho. Empenhai-vos todos na propagação do Espiritismo, que já deu início à vossa própria regeneração. É um dever incentivar vossos irmãos a participar dessa sagrada luz. Portanto, mãos à obras, meus queridos filhos, que nessa reunião solene todos os corações aspirem ao grandioso objetivo de preparar para as gerações futuras um mundo em que a felicidade não será mais uma ilusão. Então, aqui, ó, François Nicolas Madeleine Cardeal Morlot, Paris, 1863. Então, o que nós concluímos aqui? Ele falou isso há 1863, 1963, já deu 100 anos, né? 2023, mais 60 anos. Então, 160 anos atrás, né, já vinha passando essa mensagem. E o mundo progrediu? Muito, né? Muito. As tecnologias todas que nós temos para poder nos ajudar. A medicina, a gente sempre fala aqui, né? Todo o progresso da humanidade foi permitido e trazido por Jesus, enviado por ele, técnicos, cientistas, enfim, homens inteligentes para nos ajudar. Já falamos várias vezes isso aqui. Mas a gente esquece de uma coisa. Nos preparar para passar por esses problemas aqui, de aflições. Então, quando ele fala bem-aventurados os aflitos, não é que é bom sofrer, ao contrário. É entender porque eu estou passando por aquele processo, aceitar, porque a aceitação nos dá um alívio. A aceitação nos dá um alívio, não da aceitação que tem que sofrer, mas a aceitação da situação, né, ancorada no Evangelho de Jesus. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Nossa, tudo melhora, tudo muda. É uma outra situação. É uma outra condição. É como se fosse a mesma existência, duas em formas diferentes. Não tem uma, isso é praxe. Isso é real. Agora, como eu aceitar, né, numa lógica e bom senso isso? Racionalmente impossível. Pô, eu vou aceitar, eu vou querer sofrer? Não é nesse sentido a mensagem dos bem-aventurados aflitos. É no sentido de que eu tenho condições de transmutar essa aflição da melhor forma possível. Eu tenho condições, entre aspas, assim, vou pagar um karma, né? O pessoal fala, né? De uma forma muito mais leve, com muito melhor. Usando o quê? Todos os recursos da Terra, que envolve a medicina, a ciência, e todos os recursos espirituais, que também envolve a ciência espiritual, a medicina espiritual, as técnicas espirituais, né? Que norteiam os homens na Terra. Então, tem condições? Tem condições. Então, como nós vamos começar, então? Vamos usar a ciência para começar? Como que eu começo? O que eu faço? O que eu tenho que fazer para me encaixar nesse? Essa é a grande pergunta. Bom, primeiro, nas nossas aulas de quinta-feira, nós estamos aprendendo, né, sobre as frequências. É ciência. Frequência é ciência. Energia é ciência. Né? Energia potencial. Cada um tem suas energias. Nós somos um potencial a ser desenvolvido. Isso serve para física, para química, para eletrônica, né? Serve para tudo. Então, quando eu aplico em mim esse conhecimento que eu estou buscando, as coisas começam a mudar. Por que começa a mudar? A minha frequência começa a mudar, minha forma de ver as pessoas começa a mudar, de entender o mundo começa a mudar. Por isso nós sempre orientamos aqui desde o início. Quem quer buscar o espiritual, na primeira vez que está vindo conhecer o espiritismo, busquem conhecer a doutrina espírita. Ela abre um leque de lógica, de razão, de visão diferente.
Eu falei várias vezes aqui, você se torna uma outra pessoa. Estudem as 5 obras básicas. Ela está totalmente ligada à ciência, à filosofia e à religião. Então, as obras básicas estão ancoradas num tripé, é um tripé onde o homem tem condições de mudar e de refazer sua rota, o seu destino e de continuar. Tem condições. Então, os irmãos espirituais descem aqui, trazendo a sua mensagem inspirada por Avé, inspirada por Yeshua, por Jesus, né, que são os mesmos espíritos, vamos dizer assim, trazendo em forma diferente, trazendo mensagens de força, mensagens de fé, mensagens que a gente consiga ancorar e criar uma defesa, fazer uma conexão, alguma coisa que ative em mim uma conexão. A grande dificuldade, a grande sacada é ativar isso em você. A gente não consegue ativar. É difícil. Como que eu vou ativar isso em mim? Eu estou desmotivado. Estou descontente. Estou com um problema. Estou com um monte de coisa. Separei. Estou sem dinheiro. Minha empresa quebrou. Cara, as coisas começam a ficar de um tanto que fecha as portas para mim. Não tem nada aberto. Como que eu vou me conectar? O que eu vou fazer? Né? Então, a espiritualidade abriu muitas portas de acesso ao mundo espiritual, seja pelas religiões de diferentes tipos, seja pela ciência, seja pelas técnicas, mas a principal delas, vamos dizer assim, aquela que abrange todas elas, todas as religiões, desde o ocidental ao oriental, tudo é a porta crística do Evangelho de Jesus. Só isso basta. Só isso basta. Então, por isso que fazer a conexão, mudar a vibração espiritual, que podemos encarar como ciência, né? Eu posso investigar isso. Quantos cientistas já não fazem teste? Foi falado aqui, né? Você colocar uma água e fazer uma oração sobre a água e analisar a água, né? Aí você coloca uma água, você fica irritado, nervoso, briga. Você vai analisar a água, é ciência. Você está, né, colocando energia ali. E o que eu tenho que fazer para mudar tudo isso? Esse é o grande problema. Então, primeiro passo é o seguinte, vamos lá, vamos aprender. Se eu não sei nada, não faço nada, eu sou analfabeto, para mim saber ler e escrever, o que eu tenho que fazer? Aprender o beabá, né? A, B, C, D, 1, 2, 3, somar, diminuir, constituir palavras, sílabas. No mundo espiritual a mesma coisa, eu tenho que aprender. Tudo a gente aprende. Tem que aprender. O nosso problema é que nós somos preguiçosos. Eu não quero aprender. Eu não quero gerar esforço do aprendizado. Essa é a realidade nossa. Que depende de esforço. Depende de dedicação, disciplina, de eu querer, da minha vontade, do passo. Esse passo Jesus não vai dar. Não vai dar. Esquece, ele não vai dar. Agora, se você der um passo em direção a ele, ele te puxa. Aí acabou o problema. Ele tem que esperar você decidir o que você quer para você. Ficar aqui ou ser degradado? Hã? Você quer alinhar com essa mensagem do Cristo ou você quer sofrer? Cansaço, dor, desânimo. Cara, tenho tudo o dia inteiro. O que é isso? Não aguento mais. Aí junta com o calor, né? Físico, vamos dizer assim. Piora mais ainda a situação, né? Porque... Então, vamos ligar o ar-condicionado, né? Qual que é o ar-condicionado espiritual? Né? Tem ar-condicionado. Então, o único responsável para a gente sair do nosso atoleiro, do nosso buraco, somos nós. Nós estamos juntos aqui aprendendo isso. Ninguém sabe tudo aqui. Estamos aprendendo. Irmãos estão mandando mensagens espirituais agora. Estava numa situação difícil ou está numa situação difícil. Está ali, está psicografando. O que eu passei, o que eu fiz, o que aconteceu, eu não sabia disso, sabia daquilo. Para mostrar para nós
a experiência dele para a gente aprender. Então, como que nós aprendemos? Também com os erros dos outros. Poxa, aquela pessoa fez um negócio, vi na televisão um negócio, a pessoa fez errado. Eu não vou fazer, pô, é errado, estou analisando. É uma forma de aprender. Até nessa forma, a gente aprende. Até nisso. Mas, voltando, como que eu mudo? Tenho que ter disciplina. Se aquele irmão que inventou a lâmpada não tentasse mais de sei quantas mil vezes, hoje não tinha lâmpada. Se a pessoa ele desiste no meio do caminho, né? Estava no escuro até hoje. Então, Jesus tinha que mandar outro, né? Ele tentar descobrir o filete da lâmpada para aparecer a luz. Isso foi ontem, gente. A luz foi descoberta ontem. O que é 300 anos atrás, 400 anos atrás? Jesus veio há quase mais de 2000 anos. Sei como nós ainda somos atrasados nesse sentido. Os irmãos espirituais que estão aí, os extraterrestres, né? Astar, Shehan, equipe espiritual está bem à frente. Quando nós saímos desse estado de provas e expiações, a gente faz a caridade com alegria, com felicidade, para o mundo inteiro, onde a gente for. Então, passar desse degrau é criar uma situação positiva de mudança. E não tem outra condição. Eu tenho que exercitar isso. Eu tenho que querer isso. Tenho que querer mudar. Por isso que a fé muda as pessoas. Para ter fé, você não precisa de... Na verdade, a fé é tão individual, né? É você com Deus, que você não precisa ter um caminhão de conhecimento. Você tendo fé, basta. Lembra de Paulo? Tendo fé, basta. Mas acima ainda da fé, acima ainda de tudo isso, tem mais uma força que faz com que essas coisas minhas se abrem e acabem o sofrimento. Vamos perceber? Através de Paulo, vamos dar mais uma olhada para a gente finalizar. Então vamos lá. Carta de Paulo aos Coríntios 1, capítulo 13. Se lembra ou não? Lembra, né? Vamos lá. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Eu vou explicar essa passagem. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, não folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior delas é a caridade. Então, quem está falando isso? Paulo, apóstolo dos gentios, né? De Jesus.
Então, gente, está aí a chave. Está aí a chave. Pronto. Resolvemos o problema da aflição. Como eu mudo a minha sintonia? Vendo o mundo diferente, pensando diferente, intencionando diferente. Quais as minhas intenções verdadeiras dentro de mim? Isso muda tudo. Qual a minha intenção em relação ao meu colega de trabalho, em relação ao meu chefe, em relação ao meu subordinado, em relação à minha esposa, em relação à minha família, em relação ao meu filho? Tudo é intenção. A intenção é o que vale, é a vibração, é o que chega, é o que você sente. Tapinha nas costas politicamente, será que é verdadeiro? Pode até ser se for junto com a intenção, mas se não for, não é. Então, bem no início eu falei, temos que investigar o que estamos passando. Aqui nós temos condições de investigar. Agora sim. A espiritualidade está aí, os doutores estão aí, estão enxergando. Podemos, dos trabalhos, né, onde forem indicados os irmãos para fazer trabalho de orientação, desobsessão, orientação, isso está sendo investigado. Quem está comigo, quem me acompanha, por que está comigo, quem que eu sou, revela tudo que eu sou, tudo que eu fiz, como eu sou por dentro, né? Às vezes eu posso ser bonitinho por fora, mas lá dentro eu não sou. Aí, quando eu não sou, eu estou no estado de vibração daquele momento de como eu sou. Quem vai falar comigo, encostar em mim? Todo mundo que tem aquela vibração, encarnado e desencarnado. Todo mundo. Isso é lei, é ciência, frequência. Foi falado aqui ontem, né? Nossa irmã falou sobre frequência. Então, vamos mudar o nosso radinho. Vamos botar nosso dial para a frequência positiva. Vamos pegar uma rádio boa. Então, a caridade começa dentro de nós, dentro de mim mesmo, gostando de mim mesmo, amando-me. Isso nem é egoísmo. Amando-me como eu sou, aceitando a minha situação, mas sabendo, né, que existe toda uma vida futura, existe toda uma condição, né, de eu melhorar, de eu caminhar, de eu ser, de eu existir, de eu aceitar Deus, né, amar a Deus sobre todas as coisas. Isso faz diferença na minha vida, cria uma energia diferente, porque eu me sinto acolhido. Olha só, se eu sei que eu fui criado, eu tenho um pai maior, um pai criador, pronto, eu estou protegido. Eu fico repetindo isso aqui porque as pessoas têm necessidade de proteção e pensam que a proteção está fora de você, mas não está. Enquanto eu não aceitar isso dentro de mim, que eu tenho um pai que é justo, bom, amoroso, que me criou. Quando eu aceito que ele existe, que é verdadeiro isso, esse amar a Deus sobre todas as coisas, eu amo a mim mesmo. É um fato. Jesus falou, vós sois deuses, ponto. Já está aqui dentro de mim. Já está pronto, eu estou pronto. A minha centelha está aqui, eu estou pronto. Um dia eu vou chegar lá. Depende de mim. Então, quando eu faço isso, eu desperto, mudo a vibração, eu conecto. Aí as coisas começam a mudar. Acabou o cansaço, acabou o problema, começa a abrir as coisas. A gente sempre repete aqui, temos que dar esses passos de mudança. Se ficarmos na mesmice, se ficarmos atolados, ficarmos no meu quadrado, cada um com o seu quadrado, não vai resolver. Temos que fazer movimento. A vida é movimento. Se não faço movimento de melhora, eu não melhoro. Se não jogo isso para o universo, ele não me devolve nada. Se eu jogo coisa ruim, eu vou receber coisa ruim. Agora, quando eu jogo coisa boa, todo mundo capta. Os espíritos da minha volta captam. Então, eles vão tentar conectar comigo, que são meus cobradores, vai ficar mais difícil. Porque o que eles vêm fazer comigo? Como eu estou encarnado, sugar energia. Eles precisam de energia. Eles querem meu ectoplasma, vai querer me sugar, me vampirizar. E vai criar situações para conseguir. Todas as condições para conseguir. Que nós acabamos de falar agora há pouco. Criar meios, mecanismos para me deixar triste, ruim, né? Vai tentar atingir um filho, um trabalho, eles vão fazer isso. Então, aqui, graças a Deus, nós temos condições de, esses irmãos que estão aqui presentes hoje, de entender isso, ter essa visão espiritual e começar a melhorar essa postura na vida. Já é um grande passo. Já está bom.
Qual que é o plus? O diferencial, o plus, algo mais. É antecipar e fazer as conciliações com eles. Que hoje é o dia do perdão. Poderia ser feito de forma natural? Poderia, mas vai demorar tempo para me manter a vibração para isso acontecer. Então, o que é feito aqui? De uma forma incisiva, Arcanjo Miguel, com o poder que ele tem, os irmãos espirituais, contém essas falanges, minha, sua, todos nós, e tá aqui, eles estão aí agora. Tem muitos que estão contidos aqui, nos avaliando, olhando meu coração agora, a minha mente, o que eu estou pensando, nesse exato momento. Eu estou cansado, uns estão mais ativos, outros estão mais cansados, e cada um está com a sua energia, né? Do dia. Aqui é plano de pessoas e provas, a gente trabalha o dia inteiro para sustentar. A gente chega aqui cansado, faz parte. O cansado físico é uma coisa, né? Mas quando é sugamento espiritual é diferente. Então, temos que criar um campo energético positivo para nos proteger das interferências, das influências dos irmãos que estão à nossa volta, também dos irmãos espirituais. Irmãos encarnados também. Porque, às vezes, quando eu sou médium, eu tenho sensibilidade, eu capto as energias dos outros. E eles, se nem tiver condição, eles nos sugam tanto que chega no final do dia, eu estou morto. Estou numa situação terrível. Eu penso que sou eu, que né, penso que é uma doença, penso o que está acontecendo comigo, tem que tomar umas vitaminas. Realmente a gente tem mesmo, né? Mas existe um equilíbrio, vamos dizer assim. Cada um faz a sua análise. Cada um tem uma energia, uma força, né? Do tempo, da idade, da juventude, cada um sabe o seu ponto onde pode ir mais longe ou não. Cada um conhece o seu organismo. Essa investigação de se conhecer é importante, né? Para saber até onde você pode ir fisicamente. Né? Se cada um se conhecer, e é natural ao longo do tempo, da vida, o corpo cansar, ele não vai durar muito tempo, né? Isso vai chegar a um ponto que a gente vai, né? O corpinho não aguenta mais. É o período, essa raça humana foi criada para passar um período curto. Ou vocês querem sofrer mais, né? Vamos viver 900 anos de sofrimento? Vamos viver bem agora, desencarnar para ficar bem do outro lado. E reencarnar numa condição melhor. Então, nesse momento, então, para a gente finalizar, vamos mentalmente, né, pedir para o Senhor Jesus, que é Ele que nos dá força, é Ele que intercede, Ele que nos livra do mal, Ele que nos protege do mal, Ele que nos dá a condição de recolher esses espíritos que estão conosco, que são nossos irmãos, e que a gente precisa encaminhá-los para poder nos melhorar. Então, é um processo, lembra do homem velho que ele falou aqui? Quem que é o homem velho? Somos nós atrás, no passado, que trazemos para agora. Com os mesmos hábitos, mesmo jeito, mesmas formas. Né? Lembra, Paulo? Eu pensava como menino, falava como menino, agia, né? Então, tem que mudar. E para mudar tem que ter esforço. Então, vamos trazer, deixa o homem velho de lado, vamos trazer o homem melhor, né? Mais forte, mais firme, corajoso, cheio de fé, e fazer o que ele tem que fazer. Tá certo? Então, aqui nós buscamos isso. A busca do conhecimento espiritual é importante, a caridade, já lemos aqui, que é a principal de todas. A caridade material também é muito boa, ajudar aquelas pessoas que têm fome, muito importante. Mas a melhor e mais difícil é a caridade moral. Eu tenho que ter um tempo meu, energia minha para conversar com o irmão que está com problema, tirar um irmão do suicídio, né? O médium vir aqui, incorporar um espírito, dar um passe, né? E assim por diante. Incorporar um doutor, dar orientação, um trabalhador espiritual, não importa que seja. Então, essas movimentações são energias que eu vou transmutando a minha aflição e meu karma. Não existe outra forma de fazer. Em qualquer lugar que você for, qualquer religião, se não tiver essa movimentação, não vai resolver. Vai meio que paliar, empurrar com a barriga, lá na frente vai ter problema, entendeu? Então, vamos resolver de uma vez, né? Vamos entender como funciona e resolver. E vamos entrar na porta estreita, né? Que não é difícil. Não é difícil. É só viver com coerência, com seus princípios básicos, cristãos, pronto, já está resolvido.
Tá certo? Então, que o Senhor Jesus nos abençoe mais uma vez essa noite, que possamos levar para casa tudo aquilo que nós viemos buscar, né? Que a fé esteja conosco todos os dias das nossas vidas, né? Abrindo demanda, cortando demanda, abrindo o caminho, melhorando tudo, protegendo a família, os filhos, viu? É isso que nós estamos aqui, né? Para ajudar aqueles que estão na caminhada conosco, né? E a gente vai junto, tá certo? Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, boa noite a todos. Foram quatro psicografias. A primeira da irmã Johnny. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai. Nossas atitudes, as verdadeiras, deixam as marcas do que está em nosso coração. Penso, pratico tudo aquilo que aprendo sobre a bondade, a solidariedade, caridade. Certamente, as atitudes expressam o que tenho no coração. A situação contrária também. Nossa situação aqui no mundo espiritual e também na Terra mostra como sou verdadeiramente. Se procuro transformar minha vida para melhor, certamente terei um futuro também em situação mais tranquila. Sou um ser em evolução, por isso o aprendizado está de acordo com minhas atitudes. Caso ainda não consiga compreender quem sou, o que faço aqui, passarei por ensinamentos necessários ao meu nível evolutivo. Essas experiências devem nos ensinar que, aceitando fazer a vontade do Pai, eu me aproximo do seu amor e consigo então me tornar um filho abençoado. Somos filhos do amor de Deus, por isso sentimos dor e tristeza quando não estamos perto dele. Agradeço, Pai, por tudo. Luz e amor para toda a humanidade. Amoreu. Bonito. Paulinho, filho amado. Eu parti te deixando tão pequeno, tinha tantos planos, tantos sonhos. Sonhava em te ver crescer, sonhava em ser um exemplo para você. Eu seria o melhor pai do mundo. Mas tudo isso foi tirado de mim. A vida me foi ceifada sem piedade. Demorei para aceitar essa minha nova condição, e isso me trouxe muito sofrimento. Sofremos quando não aceitamos os desígnios da vida ou de Deus como queiram. Mas hoje estou mais equilibrado e já aceito o ocorrido comigo e a minha partida repentina, te deixando e não podendo acompanhar o seu desenvolvimento, o seu crescimento. Mas saiba que mesmo aqui desse lado, continuo te amando e torcendo, vibrando para que você vença na vida e se torne um ser humano digno do amor de Deus e do amor do grande Jesus de Nazaré. Eu agora estou ciente desse amor e ciente também que poderia ter feito melhor perante a vida. Com muito amor, de seu eterno pai, Fabrício. Quando estive na Terra, nessa minha última passagem, não tive um corpo à altura da minha capacidade. Fiquei restrita num corpo doente, frágil, presa a uma cadeira de rodas desde o nascimento. Nunca soube o que era ter um raciocínio lógico, com as ideias não se conectavam, e isso me irritava e revoltava. Só me expressava por gestos e balbuciava alguns sons que ninguém entendia. Somente aquela alma bondosa que cuidou de mim até o fim dos meus dias. Não foi fácil para mim e muito menos para ela, a minha mãezinha adorada. Só ela tinha o dom de me acalmar. Quando cheguei desse lado, continuei do mesmo modo. Demorei-me para me livrar das sensações daquele corpo carnal. Aprendi muito quando estava encarnada na Terra, nessa situação, tolhida pelo corpo. Mas aprendi muito mais quando cheguei desse lado.
Aprendi a reconhecer o amor e dedicação do espírito que foi a minha mãe. Aprendi a valorizar a vida e, principalmente, a bênção de nascer num corpo perfeito, que, quando tiver a oportunidade de voltar à Terra, cuidarei com todo o esmero, com profunda gratidão ao Senhor da vida, Esmeralda. Essa daqui foi bem assim, porque praticamente ela quis agarrar meu braço para escrever. Ela escreveu assim: eu necessito falar, esboçar o que estou sentindo. Eu não queria estar aqui, eu não queria ter partido, ter morrido. A gente sempre pensa que a morte é para os outros e não nos preparamos para partir, ainda quando se é tão jovem como eu. Isso jamais tinha passado pela minha cabeça. E que surpresa quando me vi fora do corpo físico, perdida aqui. Não deu tempo nem de me despedir de ninguém. Não que eu ligasse muito para minha família. Era uma adolescente meio rebelde. Mas quando me vi aqui sozinha, só queria estar em casa, com os meus pais e com meus irmãos. Que saudade sinto deles. Aqui desse lado, essa rebeldia minha não serve de nada. Não sei nem o que fazer, como agir, não tenho conhecimento nenhum. Carolina. Aqui eu senti que era na faixa de uns 13 anos, essa menina. Então, agora com essas psicografias, vamos ficar todos, né, com pensamento em Nosso Senhor Jesus, em oração, e vamos nos preparar para os tratamentos, para outra parte dos tratamentos apométricos. Obrigada, boa noite.